Olá, eu sou a Dani Cooper e estamos de volta para mais um Coopercast, dando continuidade ao assunto audiências com a doutora Lidiane. Bem-vinda de volta, Lid. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as testemunhas, o papel das testemunhas durante a audiência. Lid, tem algumas perguntas assim que eu acho que é importante dos nossos clientes com relação a testemunha, qual o papel da testemunha, né? Pode ser meu amigo, pode ser parente, conta um pouquinho pra gente. Bom, Dani, obrigada pelo convite. Bom, as testemunhas, elas são de suma importância na ação trabalhista. Então, basicamente, são elas que vão produzir as maiores provas ali do processo. Ou seja, precisa ser alguém de confiança, que tenha trabalhado, que tenha presenciado os fatos. Não pode ser nenhum amigo, não pode ser parente, não pode ser namorado, tá bom? Não pode ter nenhuma inimizade contra a empresa, isso também é muito importante. A testemunha, ela tem que ser isenta, ela não pode estar comprometida com nenhuma das partes. Ela não pode ter o interesse em favorecer o autor ou em prejudicar a outra parte. Ela tem que ser realmente isenta. Lid, e no caso da minha testemunha mentir, ou da testemunha da parte contrária? Não é raro isso acontecer, mas é muito difícil a comprovação. Se ficar realmente comprovado, se o juiz verificar que essa pessoa mentiu, prestando o depoimento ali como testemunha, é expedido ofício para apuração do crime de falso testemunho, tá bom? Ela não pode mentir, porém precisa ficar comprovado que isso realmente ocorreu. E existe alguma instrução, alguma conversa com as testemunhas antes? As testemunhas são preparadas? Não? Nós sempre fazemos uma pequena reunião com os participantes das audiências, então autor e testemunhas. Porém, nós sempre orientamos tanto o autor quanto as testemunhas, no seu depoimento, relatar o que foi de fato vivido. Então, eles conhecem a história, eles conhecem o contexto, tudo o que ocorreu ou o que não ocorreu. Então, a nossa orientação é sempre: depõe conforme os fatos presenciados, o que realmente aconteceu. E Lid, ainda com relação às audiências, como funciona o agendamento de perícias? Normalmente, né, é solicitado perícia em caso médico, em caso de avaliação técnica? Bom, dependendo do pedido que envolve a ação, nós podemos ter diversos tipos de perícia. Perícia técnica, perícia médica, grafotécnica, perícia contábil. Os mais comuns que a gente tem aqui hoje são as perícias médica e técnica, tá bom? Então, quando tem essa audiência, que é aquele momento em que nós estamos ali com a parte contrária, com o juiz, geralmente o juiz já determina quem vai ser o perito que vai realizar, qual a especialidade médica, técnica. E esse perito, ele é intimado, recebendo a intimação, ele faz o agendamento com data, local da perícia para a realização. Nos casos de perícia médica, nenhum advogado pode acompanhar, tá bom? Então, perícia médica, só realmente quem for médico pode acompanhar. E nas perícias técnicas, o advogado acompanha a diligência em si, para verificar se não tem nenhuma intercorrência, não tem algo a ser relatado e também para dar um suporte ali para o cliente, tá bom? Então, as mais comuns que a gente tem aqui hoje são as perícias médica, perícia técnica. Geralmente, o perito é designado na audiência. E é importante a gente contratar um perito do escritório, alguém que acompanhe também. É imprescindível? Não, pode ser só o perito designado pelo juiz mesmo? O laudo, que tem um peso maior, é óbvio, que é o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juiz, mas nós temos o que nós chamamos de assistente técnico. Esse profissional, ele é um profissional contratado à parte, né? Ele não está em conjunto com os serviços advocatícios, né? Com a nossa prestação de serviço como advogado. Ele é um serviço contratado à parte, mas que influencia diretamente no processo. Por quê? Esse assistente, ele vai acompanhar a diligência, ele vai relatar todo o ocorrido naquela diligência, naquela consulta médica e vai elaborar o parecer dele. Então, ele vai colocar todos os fatos, todo o histórico e o parecer dele como profissional técnico que é. Por ocasião da sentença, o juiz pode ou não levar em consideração esse laudo assistente que foi apresentado.
Lide, encerrando a audiência, testemunhas ouvidas, perícia realizada, quais são os próximos passos e até que ponto o nosso cliente atua efetivamente ou continua participando do processo? Bom, nosso cliente, né, o autor da ação, ele participa de todas as audiências, de todas as diligências periciais. No entanto, encerrada a fase de instrução, ou seja, ouvida todas as partes, testemunhas em audiências, realizada todas as perícias, apresentados os laudos, encerrada essa fase de instrução, não há mais a participação do autor ou de testemunha. Então, encerrado, eu não consigo mais produzir prova, não posso mais juntar documento, não tenho outra oportunidade para prestar o depoimento. Encerrou ali. A partir daqui, o processo vai para a conclusão, chamada conclusão, que é onde o juiz vai ler, entender e realmente prolatar a sentença, que é dar a decisão dele. Falar, ganhou, não ganhou, entendi por sim, entendi por não. Sim. Tá ok? E aí, apresentada a sentença, nós, advogados, damos seguimento aí, com a apresentação de recurso, análise do caso, então cada caso aí é analisado de forma individual. Lide, finalizada a sentença, o autor precisa entrar em contato, ele tem mais alguma coisa que precise ser feita, ele atua em mais algum momento? Não, Dani, publicada a sentença, a participação efetiva dele encerrou ali, com as audiências e com as perícias, tá bom? A partir da sentença, o processo ele torna-se estritamente técnico. Por quê? Porque é um advogado quem vai analisar o que foi procedente, né? O que a pessoa ganhou ou o que não ganhou. E a partir dali, elaborar uma estratégia. Vamos apresentar o recurso? Não vamos apresentar o recurso? Então, a partir dali, é uma questão estritamente técnica e estratégica para cada caso, tá bom? Eu acho que a gente já comentou, mas é válido reforçar, né? Não tem tempo, né? Não tem como a gente precisar tempo. Não, infelizmente. Nós gostaríamos, óbvio, que o processo fosse o mais rápido possível, embora tenha, inclusive, algumas ocasiões em que a gente consegue pedir a tramitação preferencial, que são gestantes, idosos, portadores de doença grave. Então, em alguns casos, a gente consegue pedir uma tramitação preferencial. Mas, em média, são 2 anos. 2 anos. Pessoal, nós estamos finalizando, né, essa parte de audiências e a parte de recursos. Né? Eu gostaria de agradecer a participação da doutora Lidiane e deixar aberto as perguntas, né, para essa fase. A gente sabe que são muitas dúvidas, é uma das fases mais difíceis para os clientes, né, para o autor no processo, né, sempre gera uma tensão e nós vamos estar à disposição para sanar qualquer dúvida. É só entrar em contato com a gente. E aí, gostou desse assunto? Aqui no Coopercast nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar. Então se inscreva no canal para não perder nada.